20, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Quantos creem que Deus faz presente no nosso meio? Quantos aqui creem que o nosso Deus é o único digno de toda adoração, de todo louvor? Levanta a mão, faz assim. Gostaria que você olhasse para o seu irmão do seu lado e dissesse para ele nessa noite que aquilo que você acabou de confirmar comigo: ei, o nosso Deus é o único digno de louvor, de adoração. Temos que ser gratos a Ele. E não precisamos esperar nem mais um pouco, porque Ele se faz presente. Seu Deus se faz presente. Então nós temos todo o direito, toda a liberdade para adorar ao nosso Deus, porque Ele se faz presente. Os irmãos encontraram? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Verso 21: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, nos encontramos na sua casa, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos ouvir a sua voz, Senhor, para continuarmos caminhando, porque não confiamos em nada que vem desse mundo, mas confiamos apenas no doce som da sua voz. Senhor, eis-me aqui, tão pequenino, Senhor, mas eu te peço nessa noite que eu diminua mais e que o Senhor cresça nessa noite, que o Senhor se faça presente, Senhor, que o Senhor rasgue os céus nessa noite, ó Deus, e derrame da Tua presença ricamente sobre nós, porque precisamos de Ti, Senhor. Somos totalmente carentes de Ti, Senhor. Contemple a sua igreja nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Confesso aos irmãos que eu não esperava por isso, mas eu me encontro feliz com meu Deus, porque eu tenho vivido milagre na minha vida. E quando eu fui convidado a olhar para o céu nessa noite, me veio esse versículo ao meu coração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Agora eu gostaria de perguntar aos irmãos: Ele está à porta e Ele bate. Ele não só bate, Ele também chama. Porque Ele diz que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, Ele entrará. Quer dizer que Ele também chama. Gostaria de perguntar aos irmãos se os irmãos sabem quem está batendo a porta. Aleluia. Alguém se aventura? Quem é que insistentemente bate a porta, irmãos? Quem? Jesus. Jesus está constantemente batendo a porta. E eu peço a Deus que esse mesmo Jesus tenha uma palavra ao meu coração nessa noite, e tenha uma palavra ao seu coração. Enquanto eu estava sentado e meditava nesse versículo, eis que estou à porta e bato, e é Jesus que está batendo a porta, eu me deparei um pouco com a minha própria realidade, porque nós somos muito inconstantes, irmãos. Se nós pararmos e olharmos para trás, nós não conseguiremos ver nada além de a mão de Deus guiando a gente durante todo o percurso do nosso passado e da nossa história, nos livrando, nos protegendo, nos poupando e nos dando tudo aquilo que precisávamos. Só que nós somos humanos e às vezes somos inconstantes. Às vezes nos deparamos com algumas situações no dia a dia em que nos encontramos no nosso limite. E por um instante nos esquecemos da palavra de Hebreus 12, que diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. E não olhamos para Jesus.
Olhamos para o lado, olhamos para o outro, olhamos para baixo, vemos a sombra enorme do nosso gigante à nossa frente, olhamos para tudo quanto é direção, menos para o alto dos montes de onde vem nosso socorro. E eu já me encontrei em situações que eu me questionei para Deus. Eu perguntei: Senhor, por que às vezes o Senhor permite que isso aconteça? Porque tudo é permissão de Deus, e as suas fraquezas, não se engane, também está dentro da vontade permissiva de Deus, que você fraqueje sim, que você passe por tribulações sim, que você tente ser fiel com todas as suas forças, pastor Elias, mas que o momento, uma onda forte do mar da vida bata em você e te derrube sim, porque é quando caímos que o nosso coração se encontra mais puro para adorar e para exaltar o nosso Deus, reconhecendo que só Ele é o nosso socorro, só Ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus. E eu perguntei para os irmãos me responderam que quem está à porta batendo é Jesus. Eu gostaria nessa noite de apenas meditar com os irmãos e de me recordar com os irmãos de quem é Jesus. Quem é o seu Jesus? Quem é o meu Jesus? Quem é o seu Deus? O que o seu Deus pode fazer por você? O que você pode fazer pelo seu Deus? O que você tem feito pelo seu Deus? O que você tem reconhecido que o seu Deus tem feito na sua vida? Às vezes, pensamos em jogar tudo para o alto e nos esquecemos de simplesmente confiar, descansar. Só que o meu Deus me trouxe aqui nessa noite para me lembrar e para lembrar aos irmãos, com essa palavra de conforto aos nossos corações, de quem é Jesus, quem é o nosso mestre. E eu começo nessa noite lembrando aos irmãos que Jesus, o nosso Jesus, é aquele que se importa sim. O seu Deus se importa com você. O seu Deus te assiste lá nos altos céus. O seu Deus contempla o seu deitar e o seu levantar. O seu Deus é totalmente apaixonado por você. Não te perde de vista em um só instante. Mas, Patrick, às vezes eu não consigo sentir isso. Às vezes eu me sinto sozinho, solitário. Me prova. Seu Deus deixou algo escrito para nós, que é isso aqui. E é embasado nisso aqui que eu digo para os irmãos que o nosso Deus se importa sim. E por que o nosso Deus se importa? O que te fez chegar a essa conclusão? Porque Deus é tão grande, Ele tem o poder de tudo e eu não posso nada. Por que Deus se importaria comigo? Simples. Porque Ele é o Pai bondoso. Ele é o bom pastor que sai à procura das ovelhas. A palavra do Senhor diz que certa vez o nosso Deus teve sede, o nosso Jesus homem teve sede, a sua natureza humana. Ele para à beira de um poço e chega àquele poço uma mulher samaritana. E aquela mulher, irmãos, aquela mulher tinha uma vida toda torta. E Jesus pediu apenas que ela lhe desse água. Como homem, ele sim sentiu sede, porque ele se fez homem por se importar tanto por nós, por nossas vidas. E aquela mulher começa a debater com ele: como o Senhor me pede água, eu sendo mulher e sendo samaritana? E eu imagino, ou eu acredito piamente, que Jesus olhou no fundo dos olhos dela, porque os olhos são a janela da nossa alma. Seus olhos vão transparecer tudo aquilo que você tenta esconder no seu coração e que os seus lábios não dizem. Jesus olhou bem nos olhos dela e viu a amargura no fundo do coração dela. Jesus, como homem, podia simplesmente ter amaldiçoado aquela mulher, poderia ter simplesmente virado as costas e falado: então fica aí no seu mundinho, eu vou procurar outro lugar para matar minha sede. Só que Jesus olhou para ela, assim como olhou para nós, assim como olha para nós, com tanta paixão, e disse: mulher, se tu soubesses quem te pede de beber. Oh, meu irmão, se você soubesse o tamanho do seu Deus que está nessa noite contemplando o seu culto.
Se você parasse para meditar naquilo que o seu Deus pode fazer por você, naquilo que o seu Deus quer fazer por você, e só pede em troca um gesto de amor, só pede em troca que você ofereça o seu coração para Ele, só pede em troca que você se rasgue na presença do seu Deus, se desprenda de tudo nesse mundo, deixe seus problemas do lado de fora dessas portas, entre na casa do Senhor com júbilo e com louvor nos lábios, porque o Senhor está batendo na porta. O Senhor está batendo na porta nessa noite. O Senhor te convida a abrir a porta do seu coração, a adorar ao seu Deus, a exaltar o seu Deus no meio do vale, no meio da tribulação, se encontrando totalmente perdido, com uma vida totalmente torta e achando que não tem mais sentido. Jesus se encontra ao seu lado, te olhando nos olhos, seus olhos espirituais, e dizendo: oh, meu filho querido, se tu soubesse, quem te pede um pouco da sua adoração nessa noite? Se você soubesse o que eu quero fazer por você, se você soubesse o poder que tem esse seu coração que bate no seu peito, se você ligar totalmente a mim, se você ligar o fio, colocar o caninho e deixar que minha graça flua pela sua vida, você não tem ideia do que eu posso fazer. Eu posso mudar essa história, Adri. Mas talvez eu me sinto meio que chateado às vezes, porque Deus me disse que aquela bênção era minha. Deus me disse que aquilo que eu ganhei era só meu. Ele disse que minha hora tinha chegado. Ele simplesmente tirou. Ele simplesmente deixou que eu fosse embora. Por quê? Eu me deparo agora com Bartimeu. Eu me deparo com a mulher do fluxo de sangue. Eu me deparo com a filha de Jairo. Todos tinham recebido bênçãos da parte de Deus. Bartimeu estava cego, mas não era cego, não tinha nascido cego. Ele já havia contemplado os montes lá no final, já tinha tentado olhar para o sol, eu imagino, na sua infância, e ardido seus olhos e fechado. Ele já tinha contemplado um dia com seus próprios olhos as belezas que o próprio Deus criou para cada um de nós nessa terra. Só que agora ele perdeu a visão. E Jairo, irmãos, vou falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha uma boa saúde. Imagina aquela mulher como uma mulher batalhadora do círculo de oração, pastor. Estava sempre ali presente, intercedia pela vida de todo mundo, orava por todo mundo, era fiel, guardava no seu coração todos os mandamentos da parte de Deus. Mas a Bíblia não te dá respaldo, a Bíblia não dá respaldo, irmãos. Mas a Bíblia me fala que ela não foi atrás de Jesus e o incomodou, porque ela teve medo da multidão. Ela se abaixou e tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, porque ela tinha saúde, mas a saúde dela havia sido tirada. E se Deus pode todas as coisas, por que Deus me deu e Deus tirou depois? Porque Deus se importa com você. Aleluia, glória a Deus. Deus te incomoda nessa noite a você voltar a buscá-lo de todo o seu coração, a você se dobrar na presença de Deus, a você não se dobrar mais na presença daquele gigante que está à sua frente, a você olhar para frente e ver o mar, olhar para trás, ver Faraó, seus carros e seus cavaleiros, seus cavalos e seus cavaleiros, e não se dobrar, olhar para as águas e falar: Senhor, eu vou tocar, eu vou crer no Senhor, eu vou passar com os pés enxutos. Só quer que você confie, porque Ele está olhando, Deus se importa. E a minha Bíblia me diz que o milagre acontece, o Senhor ouve dos céus, o Senhor ouve lá do alto e fala: agora sim, Ele está me buscando. Ele não se abateu com aquilo que se sucedeu na sua vida. O que dizer de Jó, irmãos? Um homem reto, íntegro, temente a Deus,
que tinha tudo, um homem bom, um homem temente, um homem piedoso. O Senhor permitiu que ele perdesse tudo, que o inimigo tocasse em tudo dele. E o que aprendemos? Permaneceu fiel. Porque enquanto todos olhavam para Jó e diziam: Jó, larga esse seu Deus, Jó. Seu Deus não está te olhando. Olha a sua vida, Jó. Você está perdido, rapaz. Não tem mais solução para você. Eu batia no peito, irmãos. Jó não dava ouvidos para a sua direita nem para a sua esquerda. Jó não dava ouvidos ao cansaço do seu corpo, às suas doenças desse corpo material, desse corpo físico, irmão. Jó só batia no peito e dizia: ei, eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a face da terra. Seu Deus, quem é esse que bate a porta do seu coração nessa noite? Aquele que se importa com você. Aleluia. Segundo, Jesus é aquele que se importa. Mas a tempestade está muito grande. E às vezes parece que eu oro, não sei, mas parece que Deus está dormindo na proa do meu barco, Padre. Ele não me ouve, hein? Incomode mais um pouquinho, Jesus. Glória a Deus. Chame a atenção do seu Deus. Fale para o seu Deus, aponte o seu problema e fala: Senhor, só o Senhor pode entrar com providência. Porque, aquele que bate a porta nessa noite, aquele que bate a porta no presente momento de nossas vidas, é Jesus, aquele que acalma a tempestade. Aleluia. Não tem vento que sopre, não tem mar que se levante, não tem barquinho que se balance, irmãos. Que o Senhor, com uma voz, com uma só palavra, não faça tudo parar e se acalmar. Ele pode. Aleluia. Seu Deus é aquele que faz isso. É o seu Deus. É o seu Pai bondoso. É aquele que está só esperando que você se prostre na presença dele, abrindo seu coração para ele entrar e fazer morada. Aleluia. Terceiro, quem é Jesus? Ô jovem pregador, eu sei, mas eu tenho tão pouco. Às vezes eu tento com minhas próprias forças, eu tento ser melhor. Às vezes o ano se acaba, e no último dia do ano eu dobro os meus joelhos e começo a conversar com Deus e começo a prometer para Ele que esse ano eu vou fazer tudo diferente. Senhor, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu quero fazer mais. Esse ano eu quero somar mais. Esse ano eu quero ter um coração mais perdoador, ter um coração mais bondoso. Mas passa-se o primeiro dia do ano, passa o segundo, e a gente chega no dia 5 e você já encontra mais uma multidão de pecados que te condenam. Você já olha para trás e fala: meu Deus, só em 5 dias, parece que eu joguei tudo pro alto, eu não consegui ser fiel. E agora eu estou aqui, dentro desse tempo. Eu sei que Deus se faz presente, só que às vezes eu me envergonho, eu não tenho coragem de abrir a voz e dar glória a Deus. Porque se eu chamar a atenção de Deus, Ele vai olhar para mim e ver que eu tenho tão pouco para oferecer, irmãos. Jesus é aquele que multiplica. Jesus estava no monte, a palavra do Senhor diz, dando o seu sermão, e quando ele desce do monte, os discípulos começam a incomodar, dizendo: Senhor, a multidão tem fome. E Jesus fala: corre lá, compra alguma coisa para eles comerem. Os discípulos olham para um lado, olham para o outro e falam: Senhor, mas eu não tenho nada. Senhor, ninguém tem nada para comer. E eles começam a procurar na multidão. Escondidinho no cantinho está um jovenzinho envergonhado. Imagino que ouvia atentamente. E quando ele viu que ele tinha só um pouquinho, ele não pensou 2 vezes. Ele falou: vou romper minha vergonha. São só 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu vou entregar meus 5 pães e os meus 2 peixinhos para Jesus nesse entardecer. Eu vou ofertar tudo que eu tenho a Jesus, é pouco.
Mas eu vou romper em fé e vou entregar tudo para Ele. O que Jesus fez, irmãos? Jesus multiplicou. Ei, crente. Aleluia. Seu pouquinho nessa noite. Seu Deus não está preocupado com quantidade. Seu Deus está preocupado com qualidade. Seu Deus não está preocupado com o quanto você olha no bolso e fala: hoje eu vou ofertar 100, hoje eu vou ofertar 10. Não. O Senhor está preocupado só que você olha para o seu bolso e fala: só tenho essas poucas moedinhas, mas eu vou ofertar tudo com fé para Deus, porque tudo vem de Deus. Porque se tiver que me dar de novo, o meu Deus vai me suprir todas as minhas dificuldades, todas as minhas necessidades. Porque fazendo isso, irmãos, Jesus, aquele que bate a porta, é o Senhor que multiplica. Glória a Deus. O Senhor se faz presente nessa noite, nesse lugar. O Senhor marcou essa noite para falar aos nossos corações, para nos dar uma palavra de uma injeção de ânimo, para ressuscitar em nossos corações a fé de que não temos nada, somos sim pequenos e fracos e vamos sim tropeçar e cair, mas Ele vai estar do nosso lado, dar um passo, levantar-nos pela mão, nos pôr de pé, segurando e caminhar, continuar caminhando, seguir em frente. Você não pode ficar prostrado, você não nasceu para estar caído. Abra a porta do seu coração nessa noite. Adore o seu Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que se importa. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que multiplica esse quarto. Jesus é aquele que pode curar. Onde dói? Sua perna? Sua coluna? Suas costas pela semana carregando sacos de cimento para cima e para baixo? Seu coração? Sua alma? Conte para Deus o seu problema nessa noite. Aleluia. Levante seus olhos para o céu. Abra seus olhos espirituais. Olhe ao seu lado. Essa batalha você não está travando sozinho. Aleluia. Seu Deus está ao seu lado. Ele dará ordem aos seus anjos que batalhem, que tragam as suas pelejas, que batalhem por você. Ei, crente, você não vê, mas o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e o buscam. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é aquele que cura. Quarto, quem é Jesus? Jesus é aquele que reescreve a nossa história. Eu caminhei, Padre. Eu corri, eu tentei, eu batalhei, eu corri de novo, eu cansei, eu sentei, me prostrei, eu levantei de novo, corri, e agora eu olho para o lado, não tem caminho, olho para trás, não tem caminho, estou à beira de um precipício. Minha vida acabou, está tudo perdido. João 8. Forte. Os irmãos podem meditar em casa nessa passagem. A mulher adúltera. A Bíblia fala, nos relata que estava o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ensinando na sinagoga, quando entraram os fariseus e alguns dos sacerdotes e apresentaram uma mulher. Eles tinham prova que tinha acabado de ser pega no ato, cometendo adultério. Eles lançam ela aos pés de Jesus, com sangue, a ira do sangue nos olhos, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, com as pedras nas mãos, e falaram: ei, rabinho, ei, homenzinho que ensina, já que você é tão misericordioso, você não pode ir contra a lei, porque a lei me diz que aquela que pecar e cometer adultério tem que ser apedrejada até a morte. E você, o que diz? O nosso mestre, do jeito que estava, ele ficou. Ou melhor, o nosso mestre estava sentado, se abaixou. Eu imagino Deus olhando dos céus e contemplando aquela mulher naquela noite, tão pecadora, tão derrotada, tão debilitada,
mas com o coraçãozinho pululando no peito, clamando por misericórdia, pedindo mais uma chance. E a Bíblia diz que, como num ato milagroso de pura misericórdia, Jesus começa a escrever no chão. Quem é esse Jesus? Jesus é aquele que reescreve a nossa história, irmãos. Quem te condena? Vocês condenam? Condenam essa mulher? Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. E eu gostaria de abrir um parênteses, pastor. Exatamente nessa palavra, porque eu estou sendo incomodado a dizer isso aqui nessa noite. E você? E você que comentou sobre o pecado do seu irmão ontem? Que comentou sobre o pecado do seu irmão anteontem? Que apostou quanto tempo o seu irmão se manteria de pé daqui para frente? Quais são os seus pecados? Quais são os seus pecados? Seu teto também é de vidro. As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, também recaem sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ninguém é perfeito, irmãos. Só que o mais bonito nisso é que o amor de Deus é tão perfeito, é tão puro, que Ele não nos ama por aquilo que a gente pode oferecer para Ele, ou por aquilo que a gente tem em nossas mãos para entregá-lo no final de mês de trabalho, ou durante mais um dia de trabalho. Não! O amor de Deus vai além disso. Ele te ama não pelo que você pode fazer, porque você não pode fazer nada. Você não pode ajudar a Deus, você não pode aconselhar a Deus. A grande verdade é que você não vale nada, mas Ele ama você. Aleluia, glória a Deus. Esse irmão que soltou glória a Deus, eu sinto que tem um coração grato a Deus. E os que não soltaram, talvez não entenderam. Ei, você está de pé, você está aqui, você prova da graça de Deus cada dia, você é sustentado, você tem o que tem e não te falta nada. Não porque você tem alguma coisa para oferecer a Deus, porque você não vale nada, mas Ele te amou primeiro. Mas Ele ama você, porque Ele reescreveu a sua história, assim como está reescrevendo outras histórias hoje. Assim como amanhã pode ter que voltar a se olhar dos céus e começar a reescrever a sua história de novo. E Ele vai reescrever tantas vezes que Ele bater na porta do seu coração e você simplesmente abrir e deixar Ele entrar. Patrick, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu ouço Jesus batendo a porta do meu coração constantemente. Só que eu me escondo por vergonha, assim como Adão se escondeu no Éden. E essa minha vergonha no início era só uma pedrinha que eu carregava no bolso ou no meu sapato, que me atrapalhava a caminhar. Só que essa pedrinha foi crescendo, se tornou uma bola de chumbo nas minhas pernas e foi dificultando mais eu me arrastar. E hoje essa vergonha já é uma pedra enorme na porta do meu coração. Uma pedra tão grande que eu ouço Jesus batendo e eu desesperado olho para aquela pedra. Não tem como remover, eu não tenho forças. Ei, irmãos, convide Jesus nessa noite. Quem é Jesus? Quem é aquele que bate a porta do seu coração? Jesus é aquele que remove pedras. Ele tem o poder de remover pedras. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Só que quando Ele olhou dos céus, Ele te amou tanto, Ele me amou tanto. Opa, mas eu não era nascido no ano 0 ou no ano 1 depois de Cristo. Como é que Ele me amou, irmãos? Jesus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao tempo. Ele é o Criador, não a criatura. Ele conhece a sua história, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, o Senhor te contemplava, o Senhor te escolheu, o Senhor te sustenta. E principalmente, Ele investiu em você, simplesmente porque
Ele viu alguma coisa em você, um potencial em você. Glória a Deus. Essa noite aprendemos que se o Senhor investe em nós, e o nosso Deus não investe para perder, é porque temos um grande potencial. Não para homens, mas para Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se fez homem. E ele começou a revolucionar a sua vila. Depois começou a revolucionar a sua cidade. Depois começou a revolucionar a sua região. Só que aquele Jesus chegou num momento da sua vida em que foi entregue à morte. E todos fugiram. Imagine agora, irmãos, você vê o seu sonho de libertação caminhando no caminho da cruz, sendo crucificado. Imagine o sentimento de está tudo acabado. Olha lá Jesus. Ei, você é um dos outros que andava com ele? Não. O medo de ser reconhecido, a tristeza de ver tudo se perder. A gente acreditava tanto, mas a gente perdeu. A Bíblia diz que no primeiro dia foi crucificado. A dor tomou conta de todos eles. E quantas vezes você vê seus sonhos se frustrando, seus planos se frustrando, e a dor não toma conta de você. Você vê que você não tem forças suficientes para manter aquele seu sonho se realizando. Você não tem força suficiente para se impulsionar e continuar caminhando. E eles viram todo o seu sonho de uma vida toda, a história que eles viam se escrevendo ali do libertador do seu povo, sendo entregue à cruz. No primeiro dia foi crucificado. No segundo dia, chororô total, Jesus morreu. Aquele homem que fazia milagres morreu. Aquele homem que a gente depositava tanta fé morreu. Aquele meu sonho morreu. Aquele meu desejo morreu. Está tudo se frustrando. Minha vida vai caminhando de degrau em degrau abaixo. Só que no terceiro dia, irmãos, aquela pedra que ele havia sido sepultado dentro do seu sepulcro, colocaram uma pedra em cima. As mulheres vão até aquele sepulcro, glória a Deus, para embalsamar Jesus, levando perfumes, velando por aquilo que tinha se perdido. Eu gostaria de abrir um outro parênteses, eu gostaria de parafrasear com a nossa vida. Quantas vezes a gente não fica remoendo uma derrota? Quantas vezes a gente não vê tudo se perdendo e começa a remoer? Olha para trás, vive o dia todo, e quando chega a noite, a gente deita na nossa cama e começa a se lembrar: se tivesse dado certo, onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? A gente vem depositando ofertas no altar das nossas derrotas. Só que no terceiro dia, quando aquelas mulheres chegaram àquele sepulcro, a pedra não estava mais lá. O sonho havia sido ressuscitado. Jesus não estava mais ali dentro. Havia sido ressurreto. Jesus estava pronto para ir aos céus, para preparar lugar para todos nós. Ele remove pedra, irmão. Quinto, seu Jesus que está batendo a porta do seu coração nessa noite é aquele que remove, sim, pedras. Todas as pedras que você acha que você não tem força, chame Jesus, confie nele. Ele pode remover. Esse ano não vai ser fácil, vai ser um ano de luta, de dificuldades, e mais uma vez vamos ser provados, vamos passar por deserto. Sim, a nossa vida aqui não é fácil. Só que olhando para Jesus, irmãos, Ele pode nos ajudar a carregar o nosso fardo, o peso da nossa cruz. Por quê? Quem é esse Jesus, Fabrício? Mas por que tudo isso nessa vida? O que esse Jesus pode fazer mais? Gostaria de te lembrar, para finalizar, o último e não menos importante: Jesus que está à porta, batendo insistentemente, te incomodando, é aquele que tem palavras de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo nessa vida vai passar, irmãos. Cada momentinho de dor, cada sofrimento. Quantos aqui já viram castelos, esculturas feitas na areia? Nossa vida nessa terra é mais ou menos isso.
construímos como crianças brincando na beira do mar, castelinhos, amontoamos bens, riquezas, paixões, sonhos e mais sonhos, e vamos amontoando, e aquela pilha vai ficando grande e bonita, e a gente vai se alegrando, vai depositando o nosso coração ali. Só que não fomos feitos para durar eternamente. Seu Jesus está aqui nessa noite. Além de salvar, além de curar, além de libertar, além de acalmar as ondas do mar da sua vida, além de poder multiplicar tudo aquilo que você vem perdendo, que vem sendo saqueado de você dia após dia, seu Jesus é aquele que bate a porta do seu coração só para te lembrar: ei, chegando meia-noite, filho. Ei, meu filho, eu vou te levar para cá. Se prepara, igreja. Seu Deus está voltando. Se prepare, irmão. Conserte-se na presença do seu Deus. Volte-se para o seu Deus em adoração. Coloque o seu coração na sua eternidade, não nesse momentinho passageiro, porque seu Jesus que te incomoda nessa noite é o único que tem palavras de vida eterna. Como disse Pedro, ei, Jesus desceu, voltou, desceu do seu barquinho depois de multiplicar pães e peixes, voltou para a cidade. Alguns discípulos o incomodavam, um pouco pela palavra, mas mais ainda pela multiplicação, pelo alimento. E Jesus começou a dar um sermão duro para eles. E a Bíblia fala que alguns desses discípulos começaram a fugir, começaram a ir embora. E falaram: esse homem tem palavras muito duras. Não vale a pena eu gastar a minha vida na presença desse Deus. Não vale a pena eu gastar a minha vida, a minha juventude, adorando esse Deus, entregar o meu tempo a esse Deus enquanto eu podia estar embalado, enquanto eu podia estar acompanhando o plim-plim, as suas novelinhas, enquanto eu poderia estar num bar, numa roda de amigos, rindo, me debaldando com um belo churrasco. Para que ir para a igreja? Para que eu ouvir esse Deus? Para que eu ouvir esse homem que diz ser Deus? Para que eu ouvir esse Jesus? Para que abrir a porta do meu coração para Ele? Para que deixar Ele entrar e fazer morada aqui? Não, aqui não. A vida é muito curta, eu tenho que viver todos os meus sonhos, hein, irmão? A Bíblia fala que na medida que muitos foram indo embora, alguns ficaram. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: ei, e vocês? Também não querem aproveitar o seu momentinho mortal nessa terra? Também não querem comer, beber e se deliciar dos seus bons prazeres? A Bíblia fala que Pedro se levanta, mais afoito de Senhor. Isso é uma revelação para nós. Aleluia. O que fazer, Senhor? Para onde ir? Posso gastar a minha vida toda, Senhor, procurando a felicidade, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode me dar o céu. Só o Senhor pode me levar de volta para casa. Só o Senhor pode me dar aquilo que está perdido, que é a minha comunhão com o Pai. Só o Senhor pode enxugar definitivamente dos meus olhos todas as lágrimas. Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Gostaria de convidar os irmãos a se pôr de pé. Glória a Deus. Posso, pastor? Gostaria que a mocidade se preparasse para louvar a Deus com mais um hino, com a permissão do pastor. A mocidade já teve para despedida. Eu gostaria que os irmãos Tainara preparassem um hino para louvar o nosso Deus aqui. Glória a Deus. Enquanto ela louva, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a, por poucos instantes, rasgar o coração na presença do seu Deus, abrir a porta do seu coração e deixar que Jesus entre na sua casa. Aleluia. Deixar que Jesus entre no seu coração, deixar que Jesus cuide de tudo na sua vida, adorá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele pode fazer por nós. Porque se formos olhar por nós mesmos, não conseguiríamos estar de pé, não teríamos forças para caminhar. E por que você insiste nisso, jovem? Porque eu passo por isso. Eu passo por isso dia após dia. Tem dias que dá vontade de chutar o balde. Tem dias que dá vontade de largar tudo. Só que o Senhor vem com essa palavra ao meu coração: ei, filho, não pare. Estou à porta e bato. Ei, filho,
Continue. Mais um pouco. Mais um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá à igreja. O nosso Senhor nos disse: não se turbe os vossos corações. Só confie em Deus. Confie também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu só vou porque eu tenho que preparar lugar. Porque eu quero voltar e buscar vocês. Tirar vocês do meio disso tudo. Porque aqui não é lugar para vocês. Ei, filho, essa terra não é lugar para você. Ei, meu irmão, essa terra não é lugar para nós. Um mundo caído, um mundo perdido, um mundo em que o homem tem sim o direito de escolher as suas vontades. O homem tem sim o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é como uma força, às vezes, que funciona como a força da gravidade, que só nos puxa para baixo, que só nos leva a escolher coisas ruins. Esse mundo não é para nós. O nosso Deus vai voltar quando quiser, né? Bem ao longe, Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, igreja. Se alguém ouvir a minha voz em meu coração, e abrir a porta, o entrarei desejo de de com ele tocá-lo pela e ele fé. comigo. Tanto tempo faz, Jesus tudo pode já entrar gastei. no seu coração. Me Pode mudar a sua história. somente crer, basta tão somente E a revelação mais bonita eu lhe tocar. Desse mal ao que vencer, eu darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Senhor, seu Deus está no meio de ti. Chame a atenção do seu Deus. O vídeo vai estar do seu lado. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Bem ao longe vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré. Pude perceber. Os irmãos podem adorar a Deus com glória a Deus. Os irmãos podem dizer aleluia. Desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei. Me restou somente ter. Basta tão somente eu lhe tocar. Nesse mal sarada eu sei. Toque na hora do teu amor, faz um milagre acontecer. Toque de fé, cessou meu pranto e vi transportar no teu. Toque na hora do teu amor, e a minha vida Essa hora se dá minha voz. Eu vou essa palavra. Gostaria de abrir o seu coração para Jesus nessa noite. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja ser salvo por essa fé, ser salvo por esse Jesus? A tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sou jovem. A igreja pode se assentar. Não vivo há muito tempo nessa terra. Não sei de muita coisa. Não conheço muito do que muitos irmãos aqui conhecem, mas eu sei uma coisa. Essa vida é vazia demais quando Jesus não está do nosso lado. Não faz sentido viver nesse mundo, irmãos, se o nosso coração está trancado e não é Ele que faz morada ali dentro. Eu já vivi assim, longe dos caminhos do Senhor.
E às vezes o meu coração se entristece e eu penso em retroceder de novo. Só que eu me lembro que perto de Jesus, estando com Deus, permitindo que Ele entre e reconstrua tudo que estava perdido, tudo que estava destruído, é mais fácil suportar muitas dores nessa vida. Gostaria de perguntar, você e a igreja, se há alguém nessa noite que tem o desejo de conhecer Jesus, o único e suficiente Salvador da sua vida, que gostaria de mudar tudo na sua vida, que se cansou de tentar buscar com a própria força dos seus braços satisfação e tem vivido só em fracasso, em desilusões, tem sido vencidos pelas tempestades dessa vida. Existe alguém no nosso meio que gostaria de mudar de vida nessa noite? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Se não tem, eu agradeço a minha oportunidade. Peço perdão aos irmãos por ter sido um pouco enfadonho. E gostaria que essa palavra fizesse morada no coração dos irmãos, porque o nosso Deus olha dos céus. O nosso Deus nos contempla assim, irmãos. Não vamos perder de vista os céus. Não vamos parar um segundo, um instante sequer. Porque aquele que há de vir virá. Ele virá. Jesus vai nos resgatar desse mundo e ter um lugar melhor preparado para nós. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade, Jesus.